Olá, gente. Boa tarde. Hoje o Estrela da Tarde vai falar um pouco sobre Leandro Gomes de Barros, um escritor que se dedicou à produção do folheto de cordel, um gênero muito conhecido do nordestino, de nós que moramos aqui na Paraíba, sobretudo, e que teve em Leandro um dos seus expoentes, um dos seus mais grandiosos nomes. Ele ficou conhecido como o pai do cordel, uma vez que tem uma vasta produção de folhetos e que foi um dos precursores desse gênero aqui no Brasil, um gênero que tem a sua associação com a produção ibérica, né, que veio para o Brasil com os portugueses, mas que ganhou uma nova roupagem, que se configurou de forma diferente ao chegar aqui. Leandro, ele falava sobre temas dos mais diversos. Uma outra temática muito marcante vai ser a temática social na obra de Leandro Gomes de Barros, uma vez que podemos citar aqui o seu poema, o seu cordel, o seu folheto A Seca no Ceará, em que ele vai retratar a grande seca que o Ceará vivenciou e todos os problemas que vieram com essa seca. Não apenas os problemas relacionados ao solo, a pobreza desse solo, a morte dos animais, a falta de alimento, as mães que perderam seus filhos, ainda bebês, tudo que assolou o Ceará naquele momento, mas também é feita uma grande crítica social. Falando em outras palavras, obviamente eu não estou falando em versos, mas ele vai falar que o governo manda dinheiro, mas o dinheiro é sabido, né? Há uma crítica, uma ironia, quando ele diz que o dinheiro é sabido e nem ele quer vir para o bolso dos oprimidos. Então a gente percebe uma crítica muito forte, a presença da ironia, e é impossível ao leitor não se envolver com essa obra. É como se fosse um quadro, as imagens que ele constrói em forma de uma pintura. O leitor ele consegue visualizar todo aquele sofrimento daquele povo naquele momento da seca no Ceará. Mas não é somente essa temática que vai permear essa estética, não. A gente vai ver ainda a presença do Kengo, né, tão famoso aqui no Nordeste, que seria meio que uma releitura do personagem Pícaro, em que Cancão de Fogo, por exemplo, João Grilo, são grandes nomes que têm essa característica do pobre, que não tem do que sobreviver, e a única forma que vai encontrar de se sair disso é a sabedoria. Eles vão utilizar de artimanhas, vão conseguir enganar juízes, policiais, pessoas estudadas e vão sempre conseguir o que querem como uma forma de sobrevivência. Esses personagens eles foram tão marcantes que saíram dos folhetos e chegaram à literatura considerada mais erudita, né? Como podemos citar o texto dramático produzido por Ariano Suassuna, que escreveu a obra O Casamento Suspeitoso, que tem o mesmo personagem chamado Cancão. A gente vai ver que os folhetos de Leandro, O Dinheiro, Proezas de João Grilo, O Cachorro dos Mortos, também vão para outra obra de Ariano Suassuna, que se baseou muito em Leandro Gomes de Barros para escrever as suas peças. O Alto da Compadecida vai se basear em todas essas obras que eu acabo de citar. E o interessante é que Leandro ele escrevia com uma poeticidade muito marcante. Se a gente pensar no folheto que é produzido hoje, a gente vai perceber que há também um caráter comercial desse folheto de cordel. Uma vez que ele é escrito, por exemplo, para comemorar a Semana do Trânsito, ou para comemorar o Natal, ou para fazer propaganda de algum negócio. Quando a gente pensa em Leandro Gomes de Barros, a gente está pensando em poesia de verdade. Poesia que vem do sertão, poesia que vem do nordestino. Poesia que é compartilhada de forma oralizada nas feiras livres, que sai de estação em estação, contando histórias. Leandro, ele introduz os seus folhetos. Leitor, favor não se enfadar dessa narrativa que agora vou lhe contar. Então, ele era uma vez, essas marcas, né, muito próprias da narração, da oralidade, vão estar nesses folhetos, vão estar nessa poesia e vão encantar o público, que até aquele momento não tinha um contato muito grande com a escrita e ficava curioso para saber os finais dessas histórias. O próprio Carlos Drummond de Andrade disse sobre ele: não foi príncipe dos poetas do asfalto, mas foi, no julgamento do povo, rei do poeta do sertão e do Brasil em estado puro. Então a gente vê que um grande nome da poesia, Carlos Drummond de Andrade, reconhece a grandiosidade dos folhetos de Leandro Gomes de Barros,
que não vai ficar apenas também nessas temáticas que nós já nos referimos. A figura da mulher vai ser tratada, a mulher como esperta, que engana o homem, mas também num viés um pouco preconceituoso, como é próprio do folheto, visto que o contexto em que ele se desenvolveu é um contexto diferente do qual nós temos hoje. Então, a figura do bêbado, folhetos de humor, folhetos satíricos, folhetos críticos, a temática de Leandro é extremamente vasta. A sua obra, nós não podemos nem numerar a quantidade de folhetos que foram escritos, uma vez que havia um problema grande de autoria dos folhetos de cordéis no momento de produção, bem como cabe ressaltarmos ainda que há a presença do elemento maravilhoso, que tanto encanta, o fantástico e o maravilhoso, que tanto encanta as crianças, né, nos contos de fadas, também vão estar presentes na obra de Leandro Gomes de Barros. Animais que falam, seres que se transformam em outros seres. Então, esse universo da magia também vai estar presente nesse poeta tão completo que a Fátima apresenta para vocês hoje e os convida para ler um pouco desses folhetos, conhecer um pouco mais da nossa cultura, da cultura nordestina e da grandiosidade que foi esse poeta nordestino.